Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem, galera? Aqui é o Elias. Aqui é a Mari. Novamente aqui no canal Passeio na Imigração para mais um vídeo informativo. E hoje a ideia aqui é fazer um vídeo sobre o significado de alguns termos aqui que vocês vão precisar saber nas primeiras semanas, né, que vocês chegarem aqui na Irlanda e tiverem que lidar com situações de aluguel, emprego, até da escola de inglês, né? Até no transporte. O transporte também. Então a gente resolveu fazer um compilado aqui das principais palavras e termos, boa parte deles em inglês, né? Mas nem todos, para poder explicar para vocês que estão aí no começo da pesquisa, né, que estão se planejando aí para morar na Irlanda, o que vocês vão precisar saber aí para já facilitar durante as buscas de vocês, né, para vocês já ficarem por dentro dos assuntos aqui. Então vamos para o glossário. Então, começando aqui com o primeiro tema, vou dividir em temas aqui para ficar mais fácil, né, para expor. Então vamos falar aqui sobre aluguel, né, que é a primeira semana vocês vão ter que resolver esse tipo de coisa, né, buscar casa, lidar eventualmente com imobiliárias, né, com proprietários de apartamentos, então, e também a parte da documentação, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, vocês vão ouvir sempre esse termo, é landlord ou landlady. Landlady. Que o que é isso? É o proprietário ou a proprietária de um imóvel, né? Então, basicamente o locador, certo? Se for uma pessoa, né, o dono do apartamento e não, por exemplo, imobiliária. Imobiliária aqui, eles normalmente chamam de letting agent ou letting agency, né? Quando é imobiliária, né? Ou quando é o agente, né? O corretor, né? É o letting agent. Então, esses também são termos aí bem comuns que vocês vão ouvir, né? E ainda nessa questão de aluguel, eles vão pedir alguns documentos para vocês. Então, um desses documentos que eles pedem se chama Reference Letter, que nada mais é do que a carta de referência dos antigos aluguéis que você já morou. Por exemplo, se você, de preferência aqui da Irlanda, né? Então, se você morou em algum apartamento aqui, o seu antigo locador, né? Ou que seja a própria imobiliária que alugou para você, faz uma cartinha de referência, né? Para você apresentar para o seu próximo landlord ou landlady. Outro documento que podem pedir para vocês em diversas situações, né? Não só aluguel, é o Bank Statement ou Proof of Funds. Seria o quê? Seria o extrato bancário, né? O extrato da sua conta corrente, né? Mostrando os seus fundos, né? Então eles podem chamar isso tanto de Bank Statement, né? Que é o mais comum, ou até às vezes a gente vê como Proof of Funds. Então você teria que comprovar que você tem dinheiro na conta, né? Outro documento que podem pedir para vocês é o Payslip, que nada mais é do que o seu olerite, ou a folha de pagamento, que é uma comprovação do seu emprego. Outro termo que vocês vão ouvir aqui também é bem óbvio, é o Contract of Employment, que é basicamente o seu contrato de emprego, né? Isso é pedido às vezes pelas imobiliárias aqui quando você vai alugar. Também Utility Bill. Utility Bill, pessoal, são contas de serviços aqui que são pagos mensalmente, né? Ou a cada 2 meses, como contas de energia, contas de internet fixa, né? Contas de gás, para quem tem gás em casa. Contas também de empresa de coleta de lixo, tá? Tudo isso são chamados de utility bills, tá? E isso também muitas vezes é usado também como um comprovante de residência, tá, gente? Então, que é o próximo item aqui, que é o Proof of Address, que é o comprovante de residência. Então, o comprovante de residência normalmente ele vai ser ou o contrato de aluguel, né? Ou uma utility bill aqui que você tem se você não tiver o contrato de aluguel. Um outro termo aqui que vocês podem ver em algumas situações também é algo chamado Garda Vetting, que é como se fosse o nosso certificado de antecedentes criminais no Brasil. Isso é pedido algumas vezes até para alguns empregos que quando a pessoa vai trabalhar com crianças ou como segurança, né? Então, é pedido esse certificado de antecedentes criminais, tá? Então, eles chamam isso de Garda Vetting. Nada mais é do que puxa a ficha do cidadão. Agora, a gente vai para 2 dos principais documentos que vocês vão ter que tirar aqui na Irlanda. Um é o PPSN, que a gente chama popularmente de PPS, que é como se fosse um CPF nosso no Brasil. E o outro é o IRP, que é o nosso visto. O nome é Irish Residence Permit. No caso, o PPS é o documento que você vai utilizar para pagar seus impostos aqui e para acessar os serviços públicos, tá, gente? E o IRP seria o seu cartão de residência, né? Que é efetivamente o seu visto, né? Lá vão estar todas as informações pessoais suas lá e o tipo de visto que você tem vai estar informado lá também, né? Algumas abreviações aqui que são usadas aqui também na Irlanda que são úteis de saber, né? Que vocês podem ver em algum formulário quando vocês forem preencher também, não fazer ideia do que se trata, né? É o DOB, que seria Date of Birth, que é a sua data de nascimento, tá? Mas às vezes eles não escrevem Date of Birth, fica só DOB, aí você fica lá pensando, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? Então, continuando aqui no tema de aluguel, né, pessoal, você vai ter o Let Agreement, que é o seu contrato de aluguel, né? Outro termo que vocês podem escutar é o Deposit, que é o calção, é o valor que vai ficar retido
por garantia, né? Quando vocês forem alugar o apartamento, esse valor vai ficar retido como um calção. É porque aqui eles não têm costume, tá, de trabalhar com fiadores, como no Brasil, tá? Então fica como uma garantia. Você acaba pagando um aluguel a mais quando você entra no apartamento e esse aluguel fica retido até o fim do seu contrato. Quando você for sair do apartamento, aí eles te devolvem esse valor. Outro termo bancário aqui também que é usado, que vocês vão ver de vez em quando, vai ser Direct Debit ou Standing Order, que são os débitos automáticos, né? Ou as cobranças que são feitas todo mês automaticamente da sua conta, né? Então, por exemplo, algumas imobiliárias, quando você vai alugar, eles pedem para você cadastrar no seu banco uma standing order, que seria uma autorização de que eles podem tirar esse dinheiro da sua conta todo mês, né? Eles tiram e mandam para a conta da imobiliária, por exemplo, né? Então vocês podem ver esses termos aí, direct debit ou standing order. Um termo que vocês podem encontrar também na hora de preencher algum cadastro é surname ou family name, que é o seu sobrenome. Outro termo também que é meio esquisito aqui, que eu também a primeira vez que eu vi, eu não sabia do que se tratava, é esse landline. Landline é o número de telefone fixo, se você tiver um telefone fixo em casa, certo? Esse aí seria o seu landline, ou a sua landline, né? E algum dos termos aqui que vocês vão ver bastante quando vocês forem procurar vagas, né, de acomodação aqui seriam single room, double room, studio, roommate, flatmate. Então assim, single room e double room é quarto simples, quarto duplo, né? Quarto simples é o que tem uma cama de solteiro. E quarto double room é para casal. E o estúdio seria como se fosse uma kitnet, que é um espaço só que tem praticamente tudo, tá, gente? Às vezes até o banheiro junto, tá? O pessoal abusa um pouco de estúdio aqui. Aqui na Irlanda normalmente são bem pequenininhos, tá? Os do Brasil até são melhorzinhos normalmente, mas aqui estúdio quer dizer que é bem pequenininho, tá? Roommate e flatmate são as pessoas que dividem, né, o quarto ou o apartamento com você, né? Se for a pessoa que divide o quarto com você é o roommate e a pessoa que divide o apartamento com você, mas não necessariamente o quarto, aí é o flatmate. E para finalizar aqui a categoria de aluguel, tem o notice period, que é o período que você precisa avisar antes de sair do apartamento. O prazo, né, que fica acordado, né, em que você tem que avisar que você vai sair, por exemplo, 30 dias, 40 dias. Isso aí você vai encontrar lá no contrato que você assinou com a imobiliária ou com o landlord, landlady. A próxima categoria que a gente vai abordar aqui é emprego. A gente vai começar então com o employer. E o employer vai ser a pessoa que vai te contratar. O seu contratante. Seu chefe, boss. É o seu empregador, né, pessoal? Isso. Empregador eu acho que é a melhor tradução, né? E aí, agora tratando de uma coisa interessante que são os impostos, né, que vão vir na sua folha de pagamento, na sua payslip, né? Triste, essa parte. O principal deles só vai estar escrito como tax, que seria o imposto de renda aqui, e aí normalmente vai estar escrito PAYE, que significa o quê? Pay as you earn. Ou seja, é o equivalente ao nosso retido na fonte. Então já é cobrado no ato, né, de que você recebe o pagamento, já é cobrado isso, né, de imposto, né? Então quando vocês verem esse termo aí, PAYE, é Pay as you earn, ou seja, né, retido na fonte. Aí vocês vão ter um outro imposto aqui que é o PRSI, que é como se fosse um INSS, equivalente ao nosso imposto lá de INSS, que significa Pay Related Social Insurance. E tem também uma outra taxa que é a USC, que é a Universal Social Charge. Essa é a taxa que é descontada das pessoas que trabalham aqui na Irlanda para poder pagar os serviços aqui de assistência social que os irlandeses recebem, né? Então toda aquela molecadinha que vocês gostam aí, que tá recebendo dinheiro todo mês aí sem trabalhar, vem desse dinheiro aí, USC, pessoal. Revenue. O revenue aqui é a nossa Receita Federal, como se fosse no Brasil. É o órgão, né, que é responsável por recolher os impostos, né, pessoal? E você tem que fazer também a sua declaraçãozinha anual. Todo lá, ano você faz. E aí a gente tem outro termo importante aqui que é o Emergency Tax, que é o seguinte: quando você começa a trabalhar aqui num emprego novo e você ainda não está cadastrado lá no Revenue ou você ainda não tem o PPS, você cai na chamada Emergency Tax, que é a taxa emergencial do imposto de renda, que é a taxa mais alta, que é 40%. Então, enquanto você não tiver o PPS ou você não tiver cadastrado lá junto com a Receita Federal, né, com o Revenue, você vai cair nessa Emergency Tax e quase metade do seu salário vai ficar retido enquanto você resolve isso. Outro termo comum aqui são os Tax Credits. Tax Credits, eles são créditos que você consegue abater do seu imposto devido, né, imposto de renda devido por ano, né? Isso aí é variável conforme a situação da pessoa, se ela tem filho, se ela é casada, se ela aluga, se ela trabalha em casa. Tem várias situações assim que você consegue ter um crédito para poder pagar menos imposto de renda, tá, gente? Então isso aí se chama tax credits. Os termos comuns também que os estudantes podem escutar muito é part-time e full-time.
O part-time aqui é para quem pode trabalhar meio período. Principalmente os estudantes que estão fazendo intercâmbio podem trabalhar esse período. E o full-time é quem pode trabalhar o período integral aqui, ou seja, 40 horas semanais ou mais. Esses termos aparecem quando vocês estão procurando emprego, então nas descrições dos empregos vai estar lá se é part-time, se é full-time. Outro termo aqui também comum é esse fully flexible. O que eles querem dizer? Seria, né, totalmente flexível, né, se você for fazer uma tradução literal, né? Significa que se o emprego está lá na descrição como exigindo que a pessoa seja fully flexible, quer dizer que ela tem que ter horário. Ela tem que ter horários disponíveis, né, para trabalhar, por exemplo, final de semana, feriados, enfim, né? É uma pessoa que ela é totalmente flexível, né? E o bom aqui, quando você acha nas descrições das vagas, é esse Monday to Friday, que é... Monday to Friday, que é de segunda a sexta. Esse é o bom. Esse aí, se você conseguir achar um empreguinho desse aí, é mais legal. É verdade. Outro termo aqui, Bank Holidays, ou seja, feriados bancários, né? Uma coisa boa aqui, gente, é que os feriados normalmente... todos, né, tirando as datas de final do ano, caem na segunda-feira. As datas de final do ano que eu digo é Natal, Ano Novo, essas coisas. Mas enfim, os Bank Holidays são todos na segunda-feira. O pessoal pega os feriados normais aqui e joga para segunda-feira. O pessoal chama isso de Bank Holidays porque são os feriados em que os bancos não estão abertos, tá? Os bancos nunca abrem nos feriados. Outros comércios até eventualmente abrem, tá? Então por isso que eles já colocam Bank Holiday, porque o banco realmente não vai abrir, tá? Ou seja bancário. Outro termo bem comum aqui é annual leave. Annual leave, pessoal, são as férias. As férias que você tem direito aí 20 e poucos dias por ano, né? E depende também do contrato da pessoa, quanto tempo ela está na empresa, enfim. Mas quando você ouvir falar em annual leave, as férias, tá? As férias remuneradas, tá? As férias que todos têm direito, assim como no Brasil o pessoal tem 30 dias, tudo remunerado por ano, né? Aqui não é bem 30, né? Eu acho que é menos que isso, mas eles chamam de annual leave. E assim como do aluguel ali, a gente também tem o mesmo termo que é o notice period, que é tempo que você tem que... avisar antes de sair do emprego. O prazo que você tem que dizer, né? Tô saindo, pessoal. Então, às vezes é 2 semanas, às vezes é um mês, depende, né, da sua função, né? Depende do que você faz. E o seu contrato também. E um outro termo que vocês podem ver, eventualmente, por aí, é o Job Seeker. Job Seeker, aqui, ele é um benefício, ele é como se fosse o nosso seguro-desemprego do Brasil, tá? Que é você consegue fazer um cadastro, você está procurando emprego, se você perdeu o seu emprego, né, e for procurar outro, dependendo da situação aí, se você já estava bastante tempo trabalhando numa empresa, você consegue um auxílio aí até você conseguir arrumar um emprego, tá? Outro termo também que tem a ver com doença aqui, é o sick day, que simplesmente você pode avisar o seu chefe que você está doente naquele dia e não ir. Você tem, acho que 5 sick days durante o ano. Aí assim, né, normalmente eles não pedem nada de atestado médico, tá? Mas isso também depende da empresa, tá? Tem empresa que é chatinha e vai acabar pedindo pra você também um atestado médico, né? Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho, simplesmente se eu estiver me sentindo mal, eu entro lá no sistema lá, digo que eu tô doente e aviso alguém, lógico, né? Também não vou pegar ninguém de surpresa, mas até agora eu não usei, mas é fácil de fazer isso. Eu já usei uma vez, dá certo. Eles não pedem muito, né, normalmente, muita explicação, mas depende da empresa, tá? Não é todo mundo que é assim também, né? Quem trabalha, por exemplo, mais com restaurante, com bares, esse tipo de coisa em que a pessoa, se ela faltar, realmente é muito difícil de arrumar alguém em cima da hora para substituir, né? Aí talvez já exija um pouco mais de informação, tá? E agora, para finalizar aqui, pessoal, só alguns termos aqui diversos que vocês vão ouvir também. Leap Card. Leap Card é o nosso o cartãozinho do ônibus, do trem, do Luas, que a gente usa lá para pagar o transporte. O transporte público. Porque o transporte público aqui, pessoal, o ônibus, por exemplo, eles não aceitam você pagar com cartão de débito ou crédito direto na maquininha que tem dentro do ônibus, tá? Você teria que pagar em moedas. Inclusive, eles nem aceitam notas, tá? Seria tudo em moedas. Então, para não precisar passar por esse problema de ficar pagando em moeda, você compra um cartãozinho, né? Ou você compra o cartão comum em qualquer conveniência, ou você pede o de estudante pelo site daí. Se você tem direito, né? O cartão Se você for de estudante, você pede o de estudante. E aí você paga meia, é muito bom. Exatamente. Aí outro termo relacionado com cartões aqui que você vai ver vai ser top up. Isso é um negócio que quando eu vim morar aqui eu não sabia o que era. Fui comprar um chip de celular lá e aí tava escrito, eu queria colocar recarga, né? Eu queria colocar crédito, que eu comprei um pré-pago, que é prepaid aqui, né? E eu achei que fosse recharge, alguma coisa assim, né? Tipo recarregar, né? Mas não é. O termo aqui é top up. Que é quando você vai recarregar alguma coisa, se chama top up. Inclusive, para você recarregar o seu Leap Card, você baixa um aplicativo no celular chamado Leap Card Top Up. Outro termo aqui, pessoal, também bem comum, talvez vocês já devem ter escutado, luas, né?
que é o trem De superfície. que passa aqui, né? Que aqui em Dublin, por exemplo, não tem metrô, né, gente? Tem um trenzinho aqui que ele liga algumas partes da cidade, né? Ele anda sobre trilhos. Ele é como se fosse um bonde, né? Elétrico, na verdade, né? E ele chama Luas. E tem outro também que chama DART, mas DART são trens mesmo, né? Ferrovia mesmo, que liga algumas cidades aqui até Dublin, tá, pessoal? E outro tema muito comum, que a gente já falou em vários vídeos aqui, né? Vocês já devem saber também, mas é stamp. O que é o stamp? Gente, o stamp é o visto, nada mais do que o visto. Aqui E aí tem vários tipos de stamp, porque tem vários tipos de visto, né? Os vistos aqui são chamados de stamp. Então tem stamp, sei lá, 1, 2, o 2 é o de estudante, né? Aí tem o 4, que é aquele que te permite trabalhar full time, tem os vistos de trabalho aqui, que é stamp 1, né? Que é o 1. Enfim, tem vários números aqui, todos eles chamam stamp, né? Que são os vistos, tá, gente? Eles não chamam normalmente de visa, tá? É stamp. Por último, né, pessoal, conhecida de todos. Que é a carta convite, né? Carta convite aí tá em português mesmo, é carta convite, tá? Ela é uma carta que uma pessoa pode fazer para você, dizendo que você vai ficar hospedado na casa dela aqui na Irlanda por um determinado tempo, né? Quando você, por exemplo, quer vir visitar alguém, mas não vai ficar em hotel, você vai ficar na casa de um amigo, de um familiar, né? Esse familiar pode fazer uma cartinha, né, para você apresentar lá na imigração do aeroporto, dizendo, meu amigo vai ficar aqui na minha casa do dia tal até o dia tal, ele tá vindo aqui para me visitar, certo? Meus dados pessoais são esses, qualquer coisa me liguem. E o oficial da imigração vai pegar isso lá e vai ligar para você para confirmar se você existe mesmo, né? Então, é para isso que serve uma carta convite. Apesar do nome convite, tá? Não tem nada a ver com visto isso, tá, gente? Isso aí é só basicamente um comprovante de que você tem aonde ficar. Não é um convite assim, tipo, estou convidando para morar aqui isso, para sempre. Isso, essa pessoa é honesta, deixa ela entrar porque estou convidando ela para vir para cá, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem gente que pensa que é um negócio mais ou menos isso, mas não é, tá? É só basicamente um comprovante dizendo que você tem onde ficar, né? Se você não apresentar um hotel, né, um Airbnb, alguma coisa. Se você for ficar hospedado em hotel e tudo, você não precisa de carta convite, tá, gente? É só apresentar lá a reserva de hotel. Então foi isso, pessoal. Espero que esse glossário aí tenha ajudado alguém, né? Porque são palavras que normalmente quando a gente chega aqui a gente não conhece, né? Então pode ser que ajude aí se você vê em algum cadastro ou se pedirem pra você alguma coisa com uma palavra dessa se você não souber. Espero que ajude, né? Se você tiver mais algum termo que você viu por aí e quiser perguntar, deixa aqui nos comentários também que a gente pode fazer até uma parte 2 eventualmente desse vídeo aí, né? Se esse vídeo foi útil para você, curta aqui, pessoal, compartilhe, se inscreva aqui no canal. A gente tem toda uma playlist de vídeos informativos também tratando sobre vários assuntos que são muito úteis para quem está planejando intercâmbio ou imigração aqui para Irlanda, tá, gente? Obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau!